Para quem não me conhece, eu sou a professora Helena e esporadicamente hoje o nosso Almoçando com a Vete virou janta. Estamos aqui ao vivo às 19 horas, aguardando a nossa aluna Kátia Finardi para a discussão de um caso ao vivo. Esse quadro de lives que acontece na segunda-feira é conhecido, é chamado como mentorias ao vivo, onde a gente mentora nossos alunos e por vezes alguns seguidores têm a oportunidade de participar por aqui. Oi, Kátia! Bora lá pra live? Deixa eu ver se eu consigo te chamar. Clica no botão de solicitação que aí eu consigo te adicionar aqui, tá? Já consegui. Vamos começar. Ah, deu certo. Tudo certo, Kátia? Tudo bom? Tudo bem, professora. Tudo bem, que bom que hoje a gente se acertou no horário, né? Semana passada nós fizemos uma confusão danada. Eu achei que você que não tinha visto o horário, eu que não tinha visto, te peço desculpas Imagina, pela intercorrência. imagina, acontece. Que legal, me conta de onde você é, quanto tempo você está atuando, como que é a sua vida de vet. E eu sou veterinária já faz um bom tempo, faz 20 anos já de 20 formada. anos. Passa Sou voando, né? passa voando. Sou do interior de São Paulo, Rio Claro. Interior de São Paulo, legal. Só para entender assim, ó, onde que fica, é bem interior, como que é teu acesso a exames? É Não, não perto é de muito. Campinas, não, é Ah, bom, para exame é bom. show de Tem um bola. laboratório grande, bom na cidade. Ah, que legal. Muito bom. Então está mais bem servida do que eu aqui no interior de Santa Catarina. Muitas vezes a gente passa por algumas dificuldades de acesso a exames aqui, mas fazemos, né, o melhor que a gente pode nas condições que temos sempre. Certeza. Que bom, Kátia. Conta aqui pra gente como que tá sendo a tua experiência no curso Descomplicando, quando que tu entrou, o que que você teve de dúvida nesse caso que você quer discutir hoje? Conta aí pro pessoal. O Descomplicando eu comecei faz uns 2 meses já. Conheço o curso desde o ano passado, já tinha Uhum. vontade de fazer, e só que não estava cabendo no orçamento, era um curso mais caro antes, daí começou o Descomplicando, teve a oportunidade, esse ano eu estou fazendo, está sendo super bacana, estou gostando muito, vale muito a pena, é um investimento que vale a pena, né? Que E bom. Você já tinha recomendo. feito outros cursos de interpretação de exames nos seus 20 anos de carreira? Alguma coisinha, picadinha, mas nada como esse daí, não. Esse tá bem bacana. Que Né? Que bom. é legal porque assim, a gente tem uma noção do tratamento, mas no final e vai meio que tentando vir de trás para frente, né? É, Uhum. tipo, pega o caso, imagina uma coisa, se não dá certo, aí senta para pensar. Aí não, vocês botam a gente para pensar o contrário. Vai lá do começo, destrincha e daí a gente pega um leque difícil não encaixar o caso numa das coisas, né? Vai lá na fisiologia, né? É bem legal, muito bom. Muito bom, Kátia. Sabe que a nossa ideia, minha, da Elo e do Paulo, de trazer esse conteúdo assim foi porque a gente veio provavelmente da mesma escolinha que você, né? Eu me formei há 14 anos, então, quase 14 anos, então já faz um bom tempinho. E foi essa ficha que me caiu quando eu comecei a dar aula. Cara, a gente está começando de trás para frente, tem alguma coisa Não, errada. Né? faz diferença. Viu? Quando a gente pega o esquema, agora que começa a pensar do jeito que vocês vão falando, nossa, a coisa vai mudando. É muito bom. Que bom, que bom. Show de bola. Me conta do teu caso, então. Porque eu peguei os exames, a Sabrina, que é do nosso suporte, me passou tudo, mas eu não entendi 100% do contexto. Eu quero que você me explique, até para o pessoal entender do que a gente vai falar também, e para eu captar melhor o raciocínio do caso. Tá, Jóia? É um caso que não está em andamento. Já atendi há um tempinho atrás, para ver mais ou menos como é que eu conduzi, se tinha mais coisa para fazer, umas dúvidas no meio do caso, que eu achei também um Uhum, caso interessante para trocar ideia com o pessoal. É de muito uma bom. cachorrinha aqui, que é uma vira-latinha de 7 anos. Ela chegou no consultório com queixa de vômito e hiporexia há mais ou menos uma semana. Aí Uhum, eu fiquei preocupada porque já era uma paciente minha e eu notei um emagrecimento além da conta do que uma semana sem comer. Eu falei, uhum.
Daí eu já fui pedindo alguns exames que eu falei, tem mais coisa do que só uma coisinha leve aí, né? No exame clínico, ela tinha dor epigástrica, um pouquinho de dor na região lombar, mas é um cachorro, sabe aqueles cachorrinhos super assustados, difícil de fazer avaliação clínica legal, mas sem febre no atendimento todo. Ela não tinha, a mucosa estava rosada, não tinha muita alteração física no primeiro atendimento, a não ser uma dor epigástrica, mas nada muito exacerbado também. Aí eu pedi um perfil básico, já de início, para dar entrada. E nos primeiros exames não me ajudaram muita coisa, não vi muita coisa diferente, a não ser uma create um pouquinho acima do limite, 1,9 e um GGT, deixa eu colar aqui, um GGT passando um pouco, acho que estava 10, né? Estava 14,45, tá aqui na minha frente. Se é o primeiro exame, esse que eu organizei aqui, acho que é isso. Estava meio altinho, né? Isso. Acho que o primeiro, professora, acho que estava 10. O Acho que segundo, estava 10. 14. Né? É. Certo, certo. Aí eu fiz um tratamento de suporte nela, com dieta, e a ideia era, vamos hidratar para ver se esse renal é renal mesmo, se não é uma desidratação, se é renal ou pré-renal. Mas, como a cachorrinha deu uma resposta, o pessoal demorou quase um mês para retornar. Quando retornaram, aí ela estava com um quadro muito mais agravado de vômito. Ela ficou bem nesse um mês, aí voltou, mas aí voltou bem pior. Mais vômito, com mais dor epigástrica, e nesse um mês ela perdeu muito mais peso, para quem tinha dado uma melhorada, né? No segundo exame, estava com iniciozinho de anemia, o GGT subiu, e daí quando ela voltou mal, eu falei, é uma renal, que eu tô comendo bola, tô deixando o bicho piorar, vamos pedir exame, vamos já sair pedindo um UPC, já vou botar no soro esse bicho, já fui para esse lado. Aí, o exame, a bichinha tinha melhorado, a create dela, e o GGT piorado. Então, estava mudando bem o que eu estava achando que era dela. Mas super esperado esse raciocínio, eu também pensaria. Creatinina alta, começou a vomitar mais e perder peso, né? Vem o sistema tipo 1 da doença renal crônica, né? Não tem jeito. Muito bom. Aí, e daí, creatinina normal, ferrou, não é isso. Baixou, normalizou, não era isso. E a densidade urinária normal também, aqui abriu outro. Pedi exame de urina a primeira, segunda vez, sempre normal. Aí, mediquei, tratei por mais um tempinho com dieta. Em 15 dias, o bicho só piorou. Aí Qual foi o tratamento de suporte que você fez, tu lembra? Mais para fígado daí. Foi Ursacol, Silimarina e dieta. Basicamente esses daí. Mas o ultrassom tinha uma alteração em vesícula biliar, né? Presença de estrutura compatível com concreção, sem sombra acústica. Mas o ultrassom, a tutora só topou fazer nessa última piora dela, por causa de contenção financeira. Quase 2 meses, então. Exato. Foi um mês e meio nesse pé. Nos últimos, depois de uns 45 dias, a tutora topou fazer ultrassom. Aí no ultrassom deu a concreção, aí o GGT continuava subindo. Eu falei, mas e o bicho emagrecendo? Só que daí a anemia veio bem pior, né? Veio mais intensa a anemia. Daí eu já falei, mas uma anemia de uma doença crônica já estava se intensificando muito rápido aí. Só que o emagrecimento estava me deixando preocupada. Aí no ultrassom veio alteração de útero também. Coisinha pequena, mas já estava começando. Aí eu estava naquela, faço uma endoscopia para dar uma olhada nesse estômago, mas daí veio esse útero, falei, vamos abrir então. E daí eu resolvi fazer uma lápara exploratória. Para daí coletar material para biópsia, dar uma olhada nesse útero, tudo. Aí estava muito feio esse intestino dela, né? Estava bem característico aquelas placas de péia, que fala que é dos linfócitos, dos linfonodos. Que estava bem aumentado. Aumentado.
né? E Bem macroscopicamente, tu conseguia ver bem. macroscopicamente. Foi você que fez a cirurgia? Tu é Não, cirurgião? Não? não, eu faço só a parte de clínica. Eu sempre trabalho com os colegas juntos, né? Ah, que bom. Estou montando a equipe para me ajudar ali. Que Mas legal. Melhor, desse né? Senão é só muita do coisa lado pra da gente foto. resolver. Tá. Aí, Uhum. na biópsia deu o resultado de um linfoma, início de primeiro grau, ou então um intestino inflamatório ali começando. Ainda não deu para fechar, né? Precisaria de um histopatológico, de um imunohistoquímico, Imunohistoquímica, né? Uhum. mas na semana pós-cirúrgica, o bichinho caiu de vez e não deu para recuperar. Aí a gente perdeu ela mesmo, né? Uhum. Aí E como que foi essa piora? O que que ela apresentou clinicamente? a anemia dela foi muito rápida, né? Uhum. Muito, muito rápida. Então não sei se ela chegou a desenvolver um quadro de anemia Hemolítica, né? autoimune, hemolítica. Uhum. Bem provável. Uhum. Não deu tempo de fazer muita coisa não para recuperar, porque a ideia seria estabilizar para fazer Uhum. uma químio. Então era um quadro que ela estava muito debilitada para conseguir fazer isso, né? Caiu muito rápido. Uhum. Show de bola. Que triste, né? Na verdade, é um desfecho muito triste, Não deu, mas mas deu para aprender com o caso, mas não deu para ajudar essa paciente em si. Mas depois dela deu para a gente se ligar em algumas coisas antes disso. uhum. Eu acho que assim, a tua decisão foi muito acertada de partir para a laparotomia, porque a gastroduodenoscopia e a biópsia via gastroduodenoscopia para doença intestinal inflamatória e linfoma nem sempre é possível fechar o diagnóstico, né? As opções maiores são videolaparoscopia, né? E a biópsia ou a laparotomia mesmo, que é o que a gente mais tem acesso, né? Eu não sei como é que é aí para vocês, mas tendo em vista ainda esse útero já com uma suspeita de mucometra, né? Com certeza eu faria a mesma coisa que você fez nessa situação. Agora, olhando para tudo, a evolução toda, fica fácil a gente trazer mais conclusões também, né, Kátia? O que eu acredito que aconteceu, avaliando todos os dados que você tem aí do caso. A anemia da doença crônica, como você já disse, né, que você aprendeu bem lá no Descomplicando, ela não tem um caráter agudo de piorar rápido, né? Então, isso joga bastante contra ser só esse motivo. Lá no começo, aquele 35,5 de hematócrito, uma anemiazinha, podia ser já mostrando sinais de doença crônica, né? Mas na evolução, e aí o que eu queria te trazer assim de atualidade, né? Na anemia hemolítica imunomediada e na autoimune, o que a gente tem no último consenso é que tem vários tipos de câncer que são fatores de risco para agudização. E o linfoma é um deles. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante nesse caso e que provavelmente foi isso mesmo. Porque se ela não teve nenhum tipo de sangramento no pós-cirúrgico e essa evolução foi tão rápida, uma doença intestinal inflamatória poderia causar uma anemia? Sim, mas aí a anemia era de mais associada à doença crônica, né? E inflamatória. Anemia da inflamação e da doença crônica, que os mecanismos são bem esclarecidos, a gente sabe. Ia cair tão rápido assim, né? Não cairia tão rápido. Já no linfoma, que tem dois caminhos aí, ou uma anemia hemolítica imunomediada, ou uma leucemização, que pode ter acontecido desde lá do teu primeiro atendimento, porque aí são quase 2 meses de evolução, fez cirurgia, piorou, mas se o linfoma invadiu a medula óssea e causou metástase na medula, que é essa leucemização, a anemia pode ser por problema na fábrica. Então, Só a série vermelha? era mais provável que afete as outras séries juntas, mas no último hemograma já tem uma tendência de ter mais linfócitos do que neutrófilos. Não sei se entende. Verdade. Então, assim, não é normal a gente ter quase igual o número de segmentados e linfócitos. Isso já chama atenção.
que a coisa pode estar indo para esse caminho. E também muitos linfócitos reativos. Esses linfócitos reativos, quando eles são atípicos no começo do caminho, entre reativo e atípico pode ser muito parecido. Então, por isso que me veio essa opção na cabeça também. Mas a anemia hemolítica imunomediada secundária ao linfoma é uma grande possibilidade, mas aí não teve tempo hábil para investigar e nem condições financeiras, né? O tutor não. Mas essas seriam as duas principais opções. Então, eu acho que um aprendizado nesse caso é sobre as causas, porque às vezes a gente fica naquela de anemia hemolítica imunomediada, num quadro mais clássico, que você vê aquela bilirrubinemia clara, que tem outros sinais de hemólise, que está associado à doença só anemia. E muitas vezes, quando é secundária a outra patologia, ele não fica tão evidente, com aquela cara de anemia hemolítica autoimune, né? Assim, do ponto de vista clínico. Então, é o que eu acho mais provável. Para fechar esse diagnóstico, precisaria fazer teste de Cumbis e teste de autoaglutinação para iniciar a abordagem, né? Seria uma das coisas. Até no final, tu fez contagem de reticulócitos, eu acho, né? Fiz, mas depois que eu estava nas últimas aulas ali, eu acho que podia ser no começo, que não estava respondendo ainda, não é alguma coisa. Tem. Depende da fase, né? A reticulocitose pode ser... Ela é esperada mais intensa a partir de 3 dias depois do início de um insulto agudo. Então, o que pode vir acontecendo? Uma anemia da doença inflamatória, o linfoma ficou agressivo, ela ficou mal, e aí eu acho que no pós-cirúrgico ela teve uma anemia hemolítica imunomediada. Tá? Depois que eu revi o caso, depois que eu fiz o curso, eu pensei nisso. Na ocasião, eu não confesso que não foi assim que eu pensei. Quando eu vi a anemia, eu falei, é a regenerativa. E explodiu tudo, não tem mais o que fazer. Então, há 2 anos atrás que eu atendi, eu não estava com essa visão que era um processo assim. Mas agora já deu uma outra cara do final do caso. Olha só, Kátia, a Vete Arraial do Cabo, ela é nossa aluna também, se eu não me engano, é a Andrea, tua colega, então. Ela perguntou se não tem como fechar o diagnóstico na biópsia. E isso é uma crença que eu tinha também, que tipo, biópsia histopatológico fecha tudo quanto é tipo de câncer na vida. E não é bem assim, né? Não é. Eu conversei até com uma colega minha que é oncologista, que trabalha junto. Ela falou que só esse daí não dava pra gente seguir com o tratamento, não. Precisaria, num resultado desse, precisa do imunistoquímico para poder fazer a terapia depois. Porque uma doença inflamatória, intestinal inflamatória, linfocítica, muito crônica, ela pode ter um aspecto histopatológico muito parecido de um linfoma em fase inicial, que foi provavelmente isso que foi visto, né? Então, só que assim, a evolução clínica joga contra isso, né? Que foi o que a gente, tipo, não era para ter essa evolução tão negativa se realmente fosse isso. Então, por isso que eu disse que agora fica fácil tirar essas conclusões, né? Mas... Show. Alguém perguntou se tinha esferocitose, que no final da vida ali não deu para fazer um controle mais intensivo dos exames, né? Foi um único exame nesse finalzinho. Aí só deu para ver que caiu muito rápido, reticulócito estava lá embaixo, não tinha nada de sinal de regeneração. Tá. E isso foi quantos dias de pós-cirúrgico? Só para eu tirar uma coisa que veio na minha cabeça aqui. Mais ou menos. A cirurgia foi dia 18 e o exame foi dia 25. 7 dias. 7 dias? Tá. Assim, o que eu pensei aqui agora, não tinha sinal de abdômen agudo, de peritonite, a ferida cirúrgica estava ok. Não, essa parte ela se recuperou bem, não tinha nada da gente pensar em hemorragia, não. Só nisso que a gente não tinha tocado nesse assunto, né? E do ponto de vista, assim, teórico, né? Uma anemia hemolítica imunomediada
ou qualquer hemólise, e uma anemia por hemorragia, pode ter uma apresentação clínica e no hemograma parecida, do ponto de vista assim, de velocidade. Mas o que causaria uma hemorragia aguda no caso dela? Um pós-cirúrgico, uma ruptura da essência da sutura e peritonite séptica secundária. Mas aí a clínica é completamente diferente, né? Então, não bate. Na primeira semana, ela até voltou a comer, ficou bem. Então, eu acredito que, né, dessa parte não teve problema, não. Ela teve uma melhorinha e caiu muito rápido depois. Entendi. A clínica Vetderma, eu não lembro o nome da pessoa, mas eu acho que é nosso aluno também, diz que está com caso de síndrome de Evans. Síndrome de Evans a gente aborda também lá no curso, né, Kátia? Que é uma síndrome, gente, para quem está só acompanhando aí e não sabe o que significa, que é caracterizada por anemia hemolítica imunomediada associada a trombocitopenia imunomediada, tá? A Mara está perguntando por que a GGT estava aumentada, Kátia. Depois de... Hoje, tu consegue entender bem esse aumento de GGT? Tu conseguiu concluir? O que você acha? Por causa das concreções na vesícula biliar, inflamação, menos drenagem, seria? Colestase mesmo, né? A FA aumentada, por que a gente pareia ela com GGT? Porque a FA aumenta até com vento forte, né? A gente sempre brinca, mas ela aumenta, não adianta. É assim, o número de casos que eu vejo por semana de FA aumentada é uma coisa sinistra. Então, tu pareia com GGT, porque a GGT não que ela é 100% específica de colestase hepática, mas ela é muito mais do que a FA. Então, se tem um aumento de FA e GGT, e na ultrassonografia de abdômen, tem uma vesícula biliar espessada com aquela característica ultrassonográfica que ele descreve de trombo biliar. Isso causa obstrução no fluxo biliar, entende? Então, muito provavelmente por isso. Se não tivesse a história do espessamento da parede gástrica, da evolução negativa e da biópsia, isso até pode justificar o quadro clínico, tá? Vômito crônico, desconforto epigástrico, também seria um diferencial para mucocele biliar, que um dos pré-requisitos para que ela aconteça é ter trombo ou cálculo biliar, tá? Essa bile muito espessa. Então, acredito que não tem nada a ver com isso, pela evolução do caso, mas só para a gente aproveitar o caso para discutir essas outras coisas. Mas no meio do caminho, a gente começou a suspeitar disso também. Será que é alguma coisa de vesícula ou não? Porque entre o primeiro, o terceiro e o quarto exame, antes de cair a série vermelha e outras coisas, a gente só tinha a GGT aumentando e a vesícula daquele jeito. Mas daí, como apareceu o útero e teve que abrir, mas estava uma das coisas para fazer o diferencial. Foi uma das coisas que a gente ficou lá. Será que é ou não? Eu, na verdade, acho que a alteração biliar ela era uma consequência da inflamação crônica causada pelo linfoma, que provavelmente era, ou de uma doença intestinal inflamatória, tanto faz. Porque ali no duodeno vai desembocar também junto, né, no colédo com a saída do ducto biliar. Então, essa inflamação crônica faz com que o fluxo de bile não seja ideal. Então, é um pré-requisito para acontecer o pepino que aconteceu. Tanto é que muitos pacientes que têm isso, Kátia, eles têm pancreatite crônica, eles têm recidivas de pancreatite, por exemplo, inflama, e aí o fluxo biliar fica prejudicado, tá? Só que tem que ter muito cuidado, já com 20 anos de profissão já deve ter visto isso muitas vezes. Nós temos muitos pacientes que têm alteração na vesícula biliar, muitas vezes tem até essa lama biliar mais espessa, cães, e que não tem nada clinicamente. Tá? Então, se tem dor epigástrica, vômito, aumento de FA e GGT e alteração ultrassonográfica, muito provável que aquilo tem culpa no cartório. Agora, se só tem alteração ultrassonográfica, é um achado.
né? Em cães, principalmente. Em gatos é um pouco diferente o raciocínio para esse tipo de alteração hepática no ultrassom. E eu vejo que isso é uma dificuldade bem comum dos clínicos, porque meio que tu tem que confiar no que o ultrassonografista está dizendo e na conclusão do que ele coloca ali na impressão diagnóstica, quando coloca, né? Hoje em dia a maioria dos ultrassonografistas colocam, mas eu chamo muito a atenção dos alunos nesse sentido, e no Experts a gente tem trabalhado isso melhor, que o clínico precisa entender o mínimo necessário para saber o que fazer com aquela informação do exame, sabe? Numa doença renal crônica, qual que é o achado ultrassonográfico que caracteriza isso? O clínico tem que saber também, porque senão o ultrassonografista escreve qualquer coisa lá, tá? Não estou criticando a classe, tem ultrassonografistas muito bons, mas tem ultrassonografista de curso de fim de semana fazendo exame por aí, a gente sabe. Infelizmente no Brasil não existe uma prova para certificar e, infelizmente, sai muito laudo furado também. Então, se o clínico não tem essa noção, acaba comendo bola e a culpa vai ser do ultrassonografista. Mas quem paga o pato é o paciente, né? E com quem que o cliente vai cobrar a conta, né, do erro? Não é. É com o clínico. Então, a gente precisa, na minha visão, né, a gente precisa entender também quais são as alterações esperadas. Não precisa saber visualizar, mas pelo menos ler no laudo e saber se bate aquela história, entendeu? Não sei se você vivencia isso, pelo que eu vi na sua expressão, sim, né? Já viu muita coisa. Com certeza, tem muito. Show de bola. Outra coisa Pode que eu falar. fiquei em dúvida, depois que eu estava revisando o caso aqui, eu não dosei. Se eu tivesse dosado a albumina, ia ter alguma diferença por ela, assim, o quadro apesar de ser inflamação do intestino, nunca ela apresentou diarreia. Foi só o vômito. A albumina teria mudado só por estar inflamado e ela absorvendo menos? E eu ia pegar alguma alteração que... Tinha alteração na albumina? Eu não entendi direito. Eu não cheguei a dosar. Era uma coisa que se eu dosasse ia me ajudar em alguma coisa? Porque eu não pensei, porque em momento nenhum ela teve diarreia. Provavelmente não teria alteração, tá? E, assim, te ajudar no diagnóstico específico, sinceramente, não ia. Mas tem alguns pontos. Primeiro, a albumina baixa é um fator de risco para a cirurgia com acesso gastrointestinal. Tipo, a chance de ter A gente deiscência... A gente só dosou no pré-operatório. Mas assim, eu dosei pensando na cirurgia. No risco cirúrgico, isso. Isso mudaria a conduta, porque se está muito baixo, pode abrir essa cirurgia depois, né? Mas Aumenta assim, o risco. o meu raciocínio foi só esse, mas eu não pensei no linfoma em si. Tipo, será que inflamatório ia estar reduzindo a albumina, ia mexer, e era mais uma coisa que eu podia ter visto ou eu não vi? Não sei. Ao longo de... Não, mas eu acho que não mudaria a interpretação nesse caso, não. E outra coisa que eu ia falar, e aí às vezes bagunça o raciocínio. A albumina é uma proteína de fase aguda negativa. Ou seja, o que isso significa? Quando tem inflamação grave e sistêmica, baixa a albumina. Não vai baixar lá para 1,2 de albumina. Mas pode estar 2,5, 2,4, 2,3. E aí, muitas vezes, você fica... E aí, o que baixou essa albumina? Então, isso é importante saber. Só a inflamação baixa a albumina. Porque meio que o fígado se concentra em fazer imunoglobulina e o resto do corpo se concentra em fazer imunoglobulina e não albumina, entendeu? Então, é uma proteína de fase aguda negativa. Beleza. Deixa eu ver aqui, ó. O Adriano, da Clínica Vet Derma, ele disse que ainda não é aluno, mas ele está em tanta live que eu achei que ele era aluno. Realmente, Adriano, muito legal. Que bom que você já está aproveitando as lives e isso está te ajudando na tua rotina. Ele perguntou se a biópsia intestinal é feita com punch. Que eu saiba, não pode se fazer com o mesmo trequinho lá que se faz a biópsia de pele, que é o punch. É com acesso cirúrgico mesmo, é um cortezinho cirúrgico, tá? A gente fez com
Com corte cirúrgico mesmo. E até para a amostra ser diagnóstica, né? Essa indicação. Tá? Pet Shop Bicho Feliz disse que já pagou o curso e não enviou nada, ninguém te enviou nada ainda. Pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada. Todo mundo já recebeu acesso, tá? Não sei o seu nome, mas pode mandar um direct pra gente agora. Já vou pedir para as nossas meninas aí que estão no suporte encaminhar direto pro WhatsApp, falar com a Sabrina, ela está trabalhando ainda, manda lá que a gente já verifica o que aconteceu, tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Andrea perguntou se a anemia hemolítica imunomediada pode ser consequência de uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica no pós-cirúrgico. Tem mais nesse mesmo estudo que eu mencionei antes, Andrea e Kátia, só para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Sepse é um fator de risco importante, tá? Então, se o paciente está séptico, e lembrar que sepse não é sinônimo de infecção bacteriana de base. Se tem um câncer, como linfoma, com inflamação grave, o paciente pode entrar num quadro de sepse. E aí, sim, também é um fator de risco, tá? Ó, a polêmica do Ursacol já começou nessa live que não tem muito a ver com isso, mas o Ursacol é uma puta polêmica, né? Então, assim, gente, se o paciente. A pergunta é, ó, da Amara: acompanhamento do paciente com bile espessa, já devemos iniciar com ácido úrico desoxicólico e acompanhar com a imagem? Se tiver lama biliar espessa, trombo biliar, aumento de FA, aumento de EGT, e principalmente associado à clínica, principalmente vômito e dor abdominal, alguns pacientes se apresentam diarreia também, sim. O que não se deve dar Ursacol para todo mundo que tem lama biliar. É isso que muita gente interpreta errado. Tá? Se a gente for dar Ursacol para todo mundo que tem lama biliar, vai acabar o Ursacol do mundo, gente. Então não vamos fazer isso, vamos deixar para quem precisa. A Carol Mondini diz que existe trucute. Não entendi. O que seria isso? Trucute, eu conheço uma agulha de biópsia para fazer biópsia guiada por ultrassom. Quando faz cirurgia aberta, eu nunca vi fazer com nenhum equipamento especial. Mas explica aí, Carol, o que você já viu. Eletício, beleza. Pet Shop Bicho Feliz, Aline, diz que tá. Aline, me manda um direct que acabando aqui a live eu já vou cuidar do seu caso com todo carinho, tá? Mas talvez o e-mail não entregou. A Sabrina, que é do nosso suporte, disse que mandou WhatsApp para todo mundo. Talvez o teu telefone esteja com o cadastro errado, mas a gente já vai resolver isso aí. A Carol falou para não fazer aberta, mas biópsia intestinal e de estômago com trucute não pode fazer, gente. Imagina, você fura o trato gastrointestinal lá e fica vazando no abdômen, não dá, tá? Então é para outras indicações, tipo uma biópsia hepática, uma biópsia esplênica, uma biópsia renal, aí sim, tá? De trato gastrointestinal não pode. Mais alguma dúvida, Kátia? Acho que era isso. É isso? Muito bom conversar contigo, muito legal. É interessante assim que a gente tem alunos do final do curso da veterinária, alguns até do meio já, muitos alunos recém-formados e muitos alunos já há muito tempo no mercado. Então, eu fico bem feliz em saber que a gente está conseguindo trazer a nossa mensagem, né, para muitos e muitos veterinários. Te agradeço muito por estar com a gente no curso e estar buscando fazer o melhor pelos teus pacientes, não se acomodar com os anos de profissão, né, que nos trazem muita bagagem de vivência, né, mas nunca é demais a gente se atualizar. Acho que isso é um grande exemplo para quem está acompanhando aqui, Kátia. Então, te agradeço demais por estar trazendo esse caso, foi um caso bem legal para discutir. E essa mensagem subliminar que eu tenho certeza que você está passando aí para o pessoal, tá bom? Eu que agradeço, professora. E assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que precisa estudar. Então, tem né, o tempo todo. Show de bola!
E eu nunca te vi nas aulas ao vivo, tu tem entrado nas aulas? Não, não consegue? Eu consigo assistir alguma, assim, eu Ah, que acompanho, legal. mas eu sou mais quietinha lá, não sei se Ah, tá. Não, mas sempre que precisar, né? Entra lá na live, a gente tira a dúvida ao vivo. Toda semana tem esse encontro com os professores justamente para isso, tá bom? Mas eu assisto sim, eu gosto. Show de bola. Que bom, então. Então, muito obrigada. Obrigado, pessoal que está acompanhando. Chefa sensacional, deve ser tua estagiária ou veterinária. A Tícia Sato. É veterinário que trabalha comigo. Veterinária? Tá, beleza, então. Show de bola, então, Kátia. Obrigadão, tá? Até a próxima. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Bárbara Bastos diz que já entrou no Descomplicando na turma passada. Tá tentando mentoria, enviou um e-mail. Vou dar uma olhada no teu caso, Bárbara. Tem muita gente pedindo mentoria que é do Descomplicando. Nós vamos tentar encaixar todo mundo que for possível. Mas, como vocês sabem, mentoria todos os dias no aplicativo, prazo de 24 horas para resposta, é uma condição que a gente consegue oferecer para todos os alunos do RCVET Experts, tá? Mas eu já vou ver o teu caso, o caso da Aline, que pediu aqui na live. E agradeço todo mundo que esteve ao vivo aqui comigo. Um beijão para vocês. E até amanhã. Amanhã o Almoçando com a Vete é 12h14, normal. Amanhã a gente vai ter um bate-papo muito massa sobre interpretação de exames com o pessoal de um laboratório do Nordeste, que eu esqueci qual o estado e a cidade, mas é do Nordeste do país, o DEVET. Beleza? Beijão!